é que repercutiu em Moscou essa proposição do presidente Lula de criar um grupo de países que não estão diretamente envolvidos no conflito para mediar a abertura de negociações de paz? Olha, no começo foi recebido não com ceticismo, mas com um certo silêncio, na verdade, não teve uma reação imediata, mas depois a coisa mudou totalmente de figura. A gente sabe no Brasil que o Celso Amorim foi recebido pelo presidente Putin, né, na verdade. Então, isso indica que Moscou, na verdade, está levando bastante a sério essa questão, justamente porque o Lula ele fez uma coisa que eu achei que foi muito importante, e logo no começo do mandato dele, eu achei até que foi bastante ousado da parte do presidente, que foi chamar a China para o centro do palco, né? Em algumas entrevistas que ele dava, ele falava sobre a necessidade da China ter um papel maior, de uma maneira bastante incisiva, né? Não de uma maneira que parecia até combinada já com o Pequim, mas realmente chamando a China a fazer esse papel. E a China depois publica o projeto de paz deles de 12 pontos, né? E agora está participando muito ativamente das negociações de paz. Nessa semana a gente tem um representante chinês para assuntos da Eurásia que vai fazer um tour, ele vai para a Ucrânia primeiro, deve chegar depois de amanhã, se eu não me engano, e depois ele vai passar por Rússia, Alemanha, Polônia e França. Essa missão do representante chinês foi reconhecida pela União Europeia como positiva. Então, se a gente tem, para responder a sua pergunta, uma resposta no começo por parte da Rússia um pouco silenciosa em relação ao projeto de paz, que foi iniciado pelo presidente Lula, hoje em dia a gente já tem uma participação ativa de Moscou nele, no sentido de que Moscou vai receber missões de paz, tanto do representante chinês como a missão de paz da África, que vai vir para cá também, na verdade, recebeu o Celso Amorim, não só o Lavrov recebeu, como o próprio Putin recebeu, e está aceitando as propostas de paz que estão vindo de fora. Isso é uma mudança no comportamento russo, que é bem-vinda, e eu tenho motivos para acreditar que ela foi feita por causa do presidente Lula. Mas qual que é a dificuldade da Rússia? A Rússia ainda talvez não consiga ver claramente como que o Brasil pode ter um papel nas negociações sobre estabilidade estratégica, que então são as negociações necessárias com os Estados Unidos sobre controle de armamentos, sobre todos esses acordos que eu falei para você, que existiam de controle de armamentos, que hoje não existem mais, por exemplo, de mísseis de curto e médio alcance. Então, eu acho que Moscou tem ainda uma visão um pouco de política entre grandes potências e que, então, às vezes não consegue ver o link de como o Brasil pode entrar nessas negociações. Mas eu tenho motivos para acreditar que o Brasil pode ajudar, mesmo nas negociações da parte estratégica, e principalmente a China, claro. Só para registrar aqui para a nossa audiência, o que a Ana se referiu do tratado de mísseis de curto alcance, os Estados Unidos se retiraram desse tratado ainda durante o governo Trump, e era o tratado que garantia a desnuclearização da Europa. Você não podia ter mísseis de curto alcance, significava dizer que você não podia ter mísseis apontados de algum país europeu para outro país europeu. Com a retirada dos Estados Unidos desse tratado, abriu-se a possibilidade, embora ela ainda não tenha sido efetivada, de mísseis nucleares de curto alcance serem instalados contra a Rússia, o que antes o tratado bloqueava. Não foram instalados ainda mísseis nucleares de curto alcance, mas essa possibilidade está aberta, e isso teria sido um elemento decisivo, digamos, na política externa que a Rússia iria adotando. A síntese está bem assim? Exatamente, é exatamente isso. E se a gente considera que existe a possibilidade hoje em dia de instalação de mísseis nucleares de curto e médio alcance na Europa, fica muito mais claro por que os russos ficaram tão assustados com as declarações em 2021 dos Estados Unidos de que ele estaria preparado para receber a Ucrânia e a Geórgia na aliança. Porque então você agora estaria lidando, se antigamente você não tinha a possibilidade, mesmo um país da OTAN como a Estônia, que fica a 120 quilômetros de São Petersburgo, ter mísseis nucleares apontados direto para você, agora você tem essa possibilidade, e a OTAN ainda procura incluir novos países na fronteira da Rússia, a aliança. Então, é por isso que a Rússia teve uma sensação de insegurança tão forte durante o ano de 2021, a ponto de ter enviado um documento para os Estados Unidos, que muita gente chama de ultimátum, né, pedindo garantias de segurança, porque ela não tem nenhuma garantia de que mísseis de curto e médio alcance nucleares possam ser estacionados em países da OTAN, nem a garantia de que a Ucrânia e a Geórgia não vão chegar a integrar a aliança. E por isso que essa negociação de paz que o Lula está se propondo a capitanear, o que eu aplaudo, deixar bem claro para a audiência isso, para eu deixar claro também a minha posição,
é que essa negociação ela vai ter que ser feita em 2 níveis. A gente tem esse nível estratégico, que a gente está falando agora sobre mísseis nucleares e tal, e tal, e tal, e a gente tem um outro nível que é territorial, humanitário, troca de prisioneiros, que seria o nível clássico, né, de como se acaba uma guerra. Então, são 2 níveis de negociação, e eu acho que o Brasil tem muito como ajudar nesses 2 níveis, mas é muito importante que a gente se foque no fato de que uma negociação de paz, ela vai ter que trazer todos esses temas. Mas o fato de terem vários temas não significa que é mais difícil, às vezes muito pelo contrário, porque às vezes você pode trocar, né? Você tem muito mais tema para barganha, muito mais área para negociar do que se você está negociando só um acordo ali, só uma coisa pequena.